Boa noite, igreja. Hoje, domingo, comemoramos mês de maio, mês da família, e hoje em especial o Dia da Mamãe. Já tivemos a oportunidade pela manhã de dar uma palavra objetiva, simples, e desafiando as mamães a serem mulheres de fé, que temem a Deus, mulheres que amam seus filhos e mulheres que são conselheiras, que realmente investem na carreira, na vida dos seus queridos filhos. Hoje à noite eu quero continuar falando sobre a família. Talvez você vai pensar que não é tão família, mas é verdade, é família. Eu escolhi uma série de mensagens que eu quero compartilhar nesse mês de maio e eu dei o título de Caminhos e Descaminhos do Coração. Na minha leitura devocional, eu bati os olhos num texto que já tinha lido várias vezes, mas dessa vez algo me chamou a atenção. É aquela parte da Escritura em que Davi havia acabado de conquistar Jerusalém, e ele transformou aquela fortaleza na cidade de Davi, e ele traz então a arca da aliança para esta cidade. Ele programa um culto maravilhoso, de louvor, de adoração, havia sacrifícios, e Davi, como rei de Israel, ele tirou os seus trajes reais, e ele vestiu tipo uma camiseta, uma estola de linho sacerdotal, e ele estava no meio do público, como um homem comum, simples, e ele estava com as mãos levantadas, cantando louvores a Deus. E diz-nos a Escritura que Mical, uma de suas esposas, Mical era a filha do rei Saul, foi na verdade a primeira esposa de Davi, e ela, vendo-o da janela, despido dos seus trajes reais, dançando no meio da plebe, então diz a Bíblia que ela o desprezou no seu coração. Você prestou atenção? Quando Mical viu Davi adorando a Deus, louvando a Deus, ela o desprezou no seu coração. E eu fiquei pensando, como pode uma esposa desprezar no coração o seu marido? Como pode um marido desprezar sua esposa no seu coração? Como que irmãos em Cristo podem desprezar um ao outro no coração? Como que membros da igreja, que frequentaram a igreja durante tantos anos, trabalharam, foram bênção, hoje desprezam a igreja no seu coração? Há estatísticas que a violência doméstica aumentou grandemente nesse período de quarentena. Há estatísticas dizendo que aumentou também o número de divórcios, porque as pessoas não têm habilidade mais de conviver umas com as outras, elas se irritam facilmente. Então, neste mês de maio, nesta primeira mensagem sobre caminhos e descaminhos do coração, eu quero tratar com a igreja sobre o perigo de ter um coração desgovernado. Em 2001, nos Estados Unidos, no estado de Ohio, um trem desgovernado, uma locomotiva puxando 47 vagões. E o interessante é que ela transportava ácido industrial. E num período, num trajeto, num percurso de mais ou menos 106 quilômetros, esta locomotiva, a mais de 70 quilômetros por hora, estava levando esses vagões. Mas o mais interessante é que não havia ninguém na cabine de controle. Este trem desgovernado iria causar uma destruição muito grande, sem precedentes, por causa daquilo que ela transportava. O perigo desse trem desgovernado só passou quando alguém teve uma ideia de vir correndo com a outra locomotiva atrás daquele vagão e atracar. E isso levou muito tempo. E quando essa
locomotiva conseguiu chegar atrás e atracar com os vagões, ela foi freando e diminuindo a velocidade paulatinamente, até que chegou numa média de 16 km por hora. E então, um engenheiro da empresa conseguiu entrar na locomotiva, ir na cabine e frear aquele trem, evitando uma tragédia grandiosa. Meus queridos, se nós não nos cuidarmos, se nós não cuidarmos do nosso coração, nós seremos como aquele trem desgovernado em direção à destruição. Mas eu tenho uma boa notícia para dar a vocês. Deus tem prazer em governar coração desgovernado. Você ouviu o que eu disse? Deus tem prazer em governar corações desgovernados. Só Deus pode governar um coração desgovernado e oferecer para ele um novo caminho. Talvez hoje à noite nós precisamos parar e refletir sobre a nossa vida, como temos procedido, para que Deus possa então governar o nosso coração, como nós cantamos hoje à noite. Pedimos para Deus reinar sobre os nossos pensamentos, reinar sobre nossas emoções, sobre as nossas escolhas e decisões. Por isso, nesse mês de maio, mês da família, nós precisamos urgentemente deixar que Deus seja o comandante, o condutor deste trem desgovernado que é o nosso coração. Eu quero mostrar para você nesta noite 3 perigos que nós corremos se não deixarmos Deus conduzir a nossa vida, se não o colocarmos como um maquinista que conduz o trem do nosso coração. Quais são esses perigos que nós precisamos evitar? Na verdade, é Deus quem vai nos ajudar a evitar esses perigos na nossa vida. O primeiro deles é que quando Deus é o condutor na nossa vida, Ele nos impede de desviar da verdade. Coisa maravilhosa, não é? Deus, quando Ele comanda o nosso coração, o Seu Espírito Santo vai agindo em nós e trabalhando em nós e nos impede de desviar da verdade. Lembra que eu sempre cito João 17:17 para vocês? Foi a oração sacerdotal de Jesus por nós, pedindo ao Pai: santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Mas o povo de Deus teima em se desviar da verdade. Eu quero ler com você um texto do profeta Jeremias, no capítulo 17. Um texto em que mostra algumas disfunções do coração da nação de Israel no tempo do profeta Jeremias. Deus havia levantado esse homem para chamar a atenção do seu povo, para chamar a atenção do seu povo para ele. Mas o povo não deu ouvidos ao profeta. Então, como que eles se desviaram da verdade? Porque o seu coração estava como aquele trem desgovernado, sem governante, sem condutor, cada um fazendo aquilo que achava melhor aos seus olhos. Então o profeta diz assim: o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. Ele está denunciando um pecado da idolatria, porque o coração desgovernado acaba se agarrando em ídolos. E essa é a acusação do profeta contra a sua nação naquela época. Eles deixaram o Deus verdadeiro e buscaram imagens, e adoraram essas imagens. E não só eles, mas eles acabaram influenciando os seus filhos. O versículo 2 diz: os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes sagrados, ao lado das árvores verdejantes, sobre os montes altos e sobre as montanhas do campo. Eles se esqueceram do Deus vivo e verdadeiro, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e acabaram adorando imagens de escultura das nações
vizinhas. Porque o coração desgovernado é um coração que se esquece de Deus e que se agarra em ídolos. Mas há uma outra disfunção no coração desta nação de Israel, e pode estar acontecendo isso conosco. É o apoio político-militar. O versículo 5, Deus, através do profeta, diz assim: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Agora, a gente precisa entender esse versículo melhor. Deus não está dizendo que você não pode confiar em alguém, e nem está dizendo que alguém não possa confiar em você. A base dos nossos relacionamentos é confiança. Sem confiança não existe relacionamento. Se você não confia na sua esposa, a sua esposa não confia em você. Se você não confia no seu pastor, se você não confia em irmãos da igreja, não existe relacionamento. Então o que Deus está dizendo quando Ele fala, maldito o homem que confia no homem? Ele está falando sobre uma nação que rejeitou o seu governo, que rejeitou a sua condução e buscou apoio político e militar no Egito. Porque na circunstância da época, o contexto era uma guerra em que a Babilônia estava vindo para destruir Jerusalém. E o profeta chamando o seu povo para ouvir a Deus, para se arrepender dos seus pecados, porque Ele iria guardar a nação. Mas a nação apoiou-se na política e no poder militar do Egito. Por isso se tornou maldita, porque não confiou no Senhor. Há uma terceira disfunção no coração desgovernado. É buscar segurança nas riquezas. As riquezas de vocês e todos os seus tesouros eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados de idolatria. As riquezas, muitas vezes, são aquilo em que as pessoas mais confiam. Elas se sentem seguras quando elas têm dinheiro no bolso ou no banco, mas elas ficam ansiosas quando não têm. Se esquecem que há um Deus provedor que pode suprir as nossas necessidades. Quem busca segurança nas riquezas vai perder o bonde. Porque Deus está dizendo aqui, olha, todo esse tesouro que vocês ajuntaram, eu vou dar como despojo de guerra. O despojo era aquilo que acontecia quando havia uma batalha, e a parte vencedora pegava todas as riquezas da parte que era derrotada. O que Deus está dizendo aqui, por vocês não confiarem em mim, vocês vão ser derrotados pela Babilônia, e toda a riqueza de vocês será levada pelo rei Nabucodonosor. Meus queridos, por isso então o profeta chega no versículo 9 e diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável, é desesperadamente corrupto. Quem é capaz de compreender o coração? Deus está chamando a nação de Israel a refletir sobre esse coração desgovernado, e está dizendo, olha, Deus está fazendo um convite para essa nação, Deus está fazendo um convite para mim e para você, para nós nos humilharmos e buscarmos a Deus, para Ele ser o comandante da nossa vida, o condutor do nosso trem, o maquinista do nosso coração. Se nós não reconhecermos que nós não somos bons, a gente tem uma tendência de achar que a gente é melhor que o outro, que a gente não faz aquilo que o outro faz, e nós nos orgulhamos. Mas olha, o profeta está dizendo que o coração é enganoso, ele é corrupto, a natureza pecaminosa é terrível, e ele está falando de todos nós, inclusive dos cristãos. Mas no versículo 10 Deus faz um convite: eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente. Então Deus está dizendo, olha, eu sou capaz de consertar esse coração desgovernado, eu sou capaz, como aquele engenheiro, de entrar na cabine do coração e tomar as rédeas da direção do trem e frear para que ele não vá
em rumo à destruição. Meus queridos, quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando dos nossos sentimentos. No Ocidente nós temos a tendência de achar que coração são os nossos sentimentos, não é? Quando a gente fala, olha, eu amo você. Mas quando a Bíblia fala de coração, ela está falando da sua essência, daquilo que você é, do seu eu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de tudo aquilo que você é, com sua mente, com seus sentimentos, com sua força. Então nós precisamos entregar nossa vida para Deus, para que Ele possa controlar o nosso coração desgovernado. Mas há um segundo perigo. Deus quer tomar a direção da nossa vida, para que a gente não... Ele quer impedir a gente de viver uma desordem na nossa devoção. É muito triste quando Deus fala que existe uma dicotomia na vida dos cristãos. Aquilo que eles falam com aquilo que eles vivem. O Senhor Jesus falou que existem desordens que precisam ser consertadas na nossa vida. Lembra, o coração é enganoso. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas achando que está certo. O Senhor Jesus falou que se no interior a coisa não estiver bem, exteriormente a coisa vai ser hipocrisia. O Senhor Jesus falou que na época dele existia esse povo da dicotomia. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Então preste atenção, quando o coração está desgovernado, quando o coração está longe de Deus, os lábios são vazios, eles louvam, mas Deus não recebe esse louvor. Esses lábios oram, mas Deus não atende essas orações, porque isso é hipocrisia. E nós precisamos nos humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, ajuda esse coração desgovernado. Eu preciso da tua direção, do teu controle, guiando a minha vida, iluminando a minha mente. Mas Paulo também falou dessa dicotomia, dessa desordem. Quando ele escreveu ao pastor Tito, ele falou: olha, Tito, cuidado, porque existem pessoas aí que professam que conhecem a Deus, mas negam com suas obras. Mais uma vez, você professa uma coisa, mas você faz outra. Então isso é desordem. Precisa entrar nos eixos. Um coração desgovernado, ele faz isso com a gente. E o pior de tudo, meus queridos, é porque o nosso coração é enganoso, ele é corrupto. A gente nunca acha que a gente está errado. O outro está errado, mas não eu. O outro precisa de arrependimento, mas não eu. Através do profeta Isaías, Deus faz um convite maravilhoso para nós. No capítulo 57, ele diz o seguinte, lá no versículo 15, ele fala o seguinte: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, Deus é eterno, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo. Deus é transcendente, Ele é o Criador, Ele é um Espírito imortal, Ele habita em luz inacessível. Mas o profeta diz: habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, o novo alento ao coração do contrito. Deus está oferecendo a sua presença na nossa vida. Ele está dizendo: olha, no meio desse coração desgovernado eu posso colocar ordem. Ele oferece, ele diz assim no versículo 18, olha, eu vi os seus caminhos.
porque nós não podemos esconder nada de Deus, mas eu vou curá-lo. Oh, que bênção! Deus diz, olha, eu conheço os seus caminhos, mas se houver quebrantamento, se houver humildade em voltar para mim, eu vou curar vocês, e eu os guiarei e tornarei a dar-lhe consolo, criando louvor nos seus lábios. E Deus diz assim, eu vou dar paz, paz, aos de longe e aos de perto. Mas Ele faz um contraste, Ele chama a gente para ser contrito, humilde, mas aqui Ele faz uma declaração incrível. Ele diz assim, mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. Você que já foi no mar, na praia, em épocas em que o mar está revolto, e a praia fica toda suja, porque o mar, ele traz essas sujeiras, com essas ondas bravias, e Deus está dizendo que o ímpio é a mesma coisa, não sai nada de bom dele, por mais que Deus chame a sua atenção, ele continua e ele continua no seu caminho desgovernado. Então Deus diz para o ímpio, quem é o ímpio? Aquele que não teme a Deus, aquele que não tem respeito com Deus e com a palavra de Deus. Não há paz para essa pessoa. Então, meus queridos, Deus quer nos ajudar para que a gente não desvie da verdade. Deus quer nos ajudar para que a nossa desordem não atinja a nossa devoção, para que a gente não seja hipócrita, que fala com os lábios uma coisa, mas o coração está longe de Deus. E num terceiro momento, um terceiro perigo que nós corremos, se mantivermos o nosso coração desgovernado, a gente vai acabar como aquele trem de Ohio, dirigindo para a destruição. Você já pensou nisso? Que coisa triste. Aquele trem desgovernado de Ohio só não causou uma destruição sem precedentes nos Estados Unidos, porque um maquinista ousou pular dentro da cabine, tomar a direção e frear aquela locomotiva. Se nós não entendermos que o nosso coração precisa de Deus, fatalmente nós vamos dirigir a nossa vida para a destruição. Deixe-me mostrar, meus queridos, algo que eu vou falar agora, e eu peço muita humildade para a gente ouvir o que nós iremos ouvir, porque a meu ver tem implicações para toda a nossa vida espiritual. No ano de 2018, nós tivemos eleições, não é mesmo? Haviam candidatos, mas no final da jornada, um candidato ganhou a eleição, é o nosso atual presidente. Mas a questão é que a turma que perdeu as eleições não aceita isso. E nós já vamos para 1 ano e meio em que o governo não consegue governar, porque nós vivemos um país, parece que estamos vivendo em época de eleição. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, as eleições acabaram. Existe um presidente eleito legitimamente, ele é a autoridade do nosso país. Isso, se você não aceitar essa verdade bíblica, isso vai ter implicações em todas as áreas da sua vida. A mensagem, a meu ver, é muito clara. As pessoas estão dizendo assim, olha, eu não o aceito porque ele não é do meu time. Eu não o aceito porque não é ele que eu quero, eu queria outro. Mas olha, 1 Timóteo capítulo 2, você pode ler na sua casa, Deus diz que nós precisamos orar pelas autoridades investidas de poder. O nosso presidente, ele foi investido de poder, ele é a autoridade do nosso país. Nós temos que orar por ele. Você não precisa gostar dele, mas você precisa orar para que ele faça um bom governo,
Porque a Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades investidas, por aqueles que estão em posição de poder, para que nós tenhamos uma vida tranquila. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 13, ele diz que não existe autoridade que não venha de Deus. E quem resistir à autoridade está resistindo a Deus. E Paulo vai mais longe ainda, ele diz que as autoridades são ministros de Deus. A palavra ministro é a mesma palavra usada para pastor. É um instrumento de Deus para trazer ordem para a sociedade, para ajudar a sociedade. O apóstolo Pedro também falou sobre obediência ao rei. Agora, querido, para um pouquinho comigo, por favor. Eu não estou aqui defendendo o Bolsonaro, em nome de Jesus. Você conhece o meu coração. O que eu estou defendendo é que se nós não aprendermos a ser submissos à autoridade, independente se eu gosto dela ou não, isso vai ter implicações na minha vida espiritual. Posso dar alguns exemplos? Vamos convocar a igreja para fazer uma assembleia, porque nós precisamos eleger alguém para tomar conta da escola dominical. E nós temos duas candidatas, a Maria e a Marilda. A Marilda é uma pessoa legal, se dá bem com todo mundo, é aquela prestativa, está aqui na igreja há muitos anos. A Maria já é mais fechadona, mas ela tem dado aula na escola dominical. As duas são competentes. O pastor, como presidente, ele dirige a assembleia, faz a eleição. Quando os secretários computam os votos, a Marilda ganhou. Mas eu queria que a Maria ganhasse. Mas foi a Marilda. Sabe o que começa a acontecer? Se eu não trabalho em submissão no meu coração, se eu não respeito a autoridade, se a coisa tem que ser do meu jeito. E eu estou falando isso com propriedade aos meus longos 30 anos de ministério. Eu já vi isso acontecer nesta igreja e em outras igrejas que eu trabalhei. Durante a semana o que acontece? Chega uma cartinha para o pastor: pastor, eu sou professor da escola dominical, mas a partir de agora eu não posso, porque eu preciso cuidar mais da minha família, eu preciso me dedicar, eu preciso descansar, pastor. E então os irmãos começam a boicotar, porque a coisa não aconteceu da forma como eu quero. Posso dar mais um exemplo? O pastor e a diretoria se reúnem, discutem acerca de um assunto, tomam uma decisão que dentro da visão do pastor e da diretoria é o melhor para a igreja. Mas eu não concordo com isso. Eu não esperava aquilo. Então eu me rebelo. Eu deixo de congregar, eu me afasto, porque não é aquilo que eu espero. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Não estou preocupado com Bolsonaro. Eu estou preocupado porque o nosso coração enganoso, desesperadamente corrupto, ele toma para si uma atitude de insubmissão, e isso tem implicações na vida espirituais. Deixe-me dar um outro exemplo. Eu sento com casais que estão enfrentando crises no casamento. A gente abre a Bíblia e eu começo a falar qual é a visão de Deus sobre casamento. Eu começo a falar sobre perdão. Eu começo a falar sobre usar de misericórdia, de humildade. Mas o que eu falo não é o que eles estão querendo ouvir. E eu começo a perceber que eles nem estão me ouvindo. Sabe por quê? Porque eles querem um caminho alternativo. Eles querem um caminho que os faça felizes. Porque ninguém quer sofrer. Então, acontece aquilo que Deus falou através do profeta. Não há paz nesse caminho alternativo. Deixe-me dar um último exemplo de insubmissão à autoridade que tem reflexos na vida espiritual. Hoje, é moda entre os artistas gospel sair do armário. Há poucas semanas, nós ouvimos um jovem talentoso que foi revelado num programa de televisão,
ele saiu do armário. Ele chegou à conclusão que ele tinha que ser honesto consigo mesmo. E como ele, existem tantos outros. A minha preocupação, e eu creio que o grande problema não é a atitude dele, a decisão dele. Ele vai se ver com Deus. A meu ver, isso é um reflexo daquilo que Jesus falou. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. A minha grande preocupação é com a repercussão, é com os conselhos que pastores, líderes e irmãos deram para ele. As mensagens que deram para ele foi do tipo assim: olha, o importante é você ser feliz, siga o seu caminho, não importe com o que os acusadores hipócritas estão falando, é muito melhor você ser honesto e assumir a sua vontade. E dizem: Deus te abençoe. Como? Como que Deus pode abençoar algo que Ele disse que não abençoa? Que ilusão! Isso é um coração desgovernado. Isso é um coração que não aceita submissão. É um coração que não aceita obediência, porque a Escritura diz isso. Provérbios capítulo 6 descreve a vida de um coração desgovernado. Leia comigo, se você está aí, ou então preste atenção. Provérbios capítulo 6, a partir do versículo 12, diz assim: o perverso, a palavra perverso, talvez na sua Bíblia esteja o homem de Belial, o homem desonesto. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos, tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele, de um golpe será destruído, irremediavelmente. Preste bem atenção. Este homem é aquele típico que tem um coração desgovernado. Ele é autossuficiente. Ele acha que os seus caminhos são os caminhos que vão trazer prazer e felicidade para ele. Ele não está nem aí para aquilo que Deus diz. Então ele anda com perversidade na boca, ele tem uma boca suja, ele acena com os olhos, arranha com os pés, faz sinais com os dedos. A ideia dessas expressões é que ele trama maldade continuamente. Ele é falso, porque na frente é uma coisa, nas costas ele é outro. Ele deseja derrubar o outro, ele tem planos e manobras para enganar. Ele anda semeando contendas. A ideia é que ele é um produtor de fake news. Fake news surgiu lá, não foi aqui não. A ideia de semear contendas é desencadear discórdia, perturbar a cidade. Mas Deus diz que o resultado virá sobre esse tipo de pessoa. Porque o nosso Deus é um Deus irascível. É um Deus de ira. Você precisa entender isso como crente. Ira não significa um sentimento como nós temos, de raiva. Ira diz respeito ao juízo de Deus contra o impenitente, o ímpio, aquele que não se quebra, aquele que não se arrepende dos seus maus caminhos, aquele que continua com um coração desgovernado. E um coração desgovernado que não aceita a direção de Deus vai dar em destruição. Chega um momento que a paciência de Deus acaba. Ele diz: basta. E o juízo dele então é derramado. O versículo 15 diz: pelo que a sua destruição, a destruição desse homem de coração desgovernado, porque a sua destruição virá repentinamente, subitamente, ele será quebrado, sem que haja cura, não tem mais oportunidade. Meus queridos, 3 perigos nós precisamos evitar. Nós precisamos evitar desviar da verdade de Deus. Nós precisamos evitar desordenar a nossa devoção. Nós precisamos evitar uma direção que nos leve à destruição. Deixe-me terminar essa palavra
E eu espero que você reflita sobre tudo que eu falei. Há no meu coração o desejo de conduzir essa igreja, não para destruição, mas de levar os meus irmãos em Cristo a ter intimidade com Deus, a reverenciarem um Deus vivo e verdadeiro, a viverem uma vida digna de um Deus digno, como é o nosso Deus. Eu penso que o maior problema do Brasil no momento, na atualidade, não é o coronavírus, mas a divisão do nosso povo. O Brasil está dividido. Você percebe isso nas falas das pessoas e, infelizmente, mesmo entre os cristãos, existem dois lados que se atacam, dois lados que xingam, dois lados que disputam, são partidários, e com isso estão machucando uns aos outros. Eu não sei quantos de vocês se lembram da Guerra dos Canudos, que aconteceu no século XIX, lá na Bahia. Foi uma guerra entre brasileiros. Naquela ocasião, 1896, 1897, os historiadores contam que, no mínimo, 25 mil brasileiros morreram numa guerra besta. Quando eu era menor, minha irmã começou a trabalhar no postinho de saúde lá da Belo Horizonte, a Sebastiana. E ela nos levava para tomarmos vacina. E quando nós chegávamos lá no postinho da Belo Horizonte, havia ali várias fotos, figuras de crianças com sarampo, com rubéola, catapora. Era triste ver aquelas fotos, mas aquilo causava um medo em nós. E os nossos pais tinham medo e por isso nos levavam para tomar vacina, para nos proteger contra essas doenças. Mas sabe de uma coisa? Hoje eu tenho sabido, tenho lido, que essas doenças estão voltando. Sabe por que a catapora está voltando, a poliomielite está voltando, a rubéola está voltando? Porque os nossos filhos que cresceram e casaram e têm filhos, eles nunca viram isso num posto de saúde. Eles nunca viram uma foto de uma pessoa com rubéola. Eles nem sabem o que é isso. Então, aqui na escola acontece isso. Os pais não estão preocupados em levar seus filhos para vacinar, imunizá-los, porque eles nunca viram. O que eu quero dizer com isso, para terminar? Durante muitos anos, na Alemanha, houve um muro que dividia a Alemanha oriental da ocidental, a Alemanha comunista e a Alemanha capitalista. E, preste bem atenção, havia inimizade entre esses dois povos alemães. Eu, quando estive no seminário de 83 a 87, eu fazia parte de um grupo de oração para que Deus pudesse libertar a Alemanha, quebrar aquele muro, para que o Evangelho pudesse chegar lá na parte oriental também. Quando eu vim para Uberlândia pastorear essa igreja, em 89, assistindo o jornal, eu me alegrei, me emocionei. Sabe por quê? Porque o muro de Berlim foi derrubado, não por um golpe militar, não por um golpe político, mas por causa da oração do povo de Deus. E eu me senti privilegiado por fazer parte dessa geração que orou pela quebra daquele muro. Mas, meus queridos, hoje, com tanta tristeza no meu coração, eu vejo irmãos em Cristo querendo a volta desse muro, querendo o socialismo tomando conta do Brasil. É porque vocês não sabem a doença, como os pais que não estão levando seus filhos para vacinar, não conheceram a catapora, a rubéola. Você só vê o lado bonito da coisa. Se eu posso indicar, para terminar essa mensagem,
um filme para vocês. Assistam. Isso aconteceu, é um filme baseado num fato real, aconteceu em 1975, no Camboja. Foi uma revolução naquele país, que destruiu aquele povo. O nome do filme, se eu conseguir falar bem, é First They Killed My Father. Primeiro mataram meu pai. É um filme dirigido pela Angelina Jolie, que mostra a história do comunismo tomando conta do Camboja, através dos olhos de uma menina de 8 anos de idade. Assistam esse filme. O Brasil está dividido, mas os crentes não podem cair nessa. Nós, como irmãos em Cristo, não podemos lutar por esse mundo. A nossa pátria não está aqui. Nós somos cidadãos do céu. O Senhor Jesus mesmo falou: o meu reino não é desse mundo. Estou perguntando, mas você não ia falar sobre Mical? Sim, eu ainda vou falar sobre ela num próximo estudo. A meu ver, Mical, ela se transformou num vagão desgovernado. E o seu coração ficou fechado e cheio de ódio contra o seu marido Davi. Mas no início não era assim. No início do casamento, Mical era uma jovem que amava Davi, respeitava Davi e o protegeu. Mas algo aconteceu, que o seu coração se encheu de ódio ao longo desta jornada. Vamos ler para terminar essa mensagem o Salmo 139, o versículo 23 e 24, e fazer a nossa oração. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim esse desejo de ter um coração desgovernado. E o salmista faz um pedido: guia-me para um novo caminho, guia-me para viver para a glória do Senhor. Eu não quero ficar brigando por política, eu quero brigar pela igreja, eu quero brigar em favor da igreja, eu quero ser usado com os meus dons e talentos para abençoar a igreja, porque é isso aqui que vai passar para a eternidade. Esses homens passarão, nós nem lembraremos deles. Sonda-me, ó Deus, porque só Deus pode governar um coração desgovernado e dar para esse coração um novo caminho. Que Deus possa nos dar um novo caminho como igreja, em nome de Jesus. Amém?